Einstein. Professora Simone, turma do 4º ano, aula de língua portuguesa. Página 48 e 49, unidade 6, 50 e 51. Texto 2. Leia somente o título do texto abaixo e observe rapidamente a imagem que o acompanha. Qual é o tema desta notícia? Em um mês, casos de sarampo aumentam 32% nas Américas. Venezuela e Brasil lideram o ranking, com o maior número de casos. Ministério da Saúde lança ferramenta para combater fake news sobre vacinas. Da redação, publicado em 27 de setembro de 2018, 5h28. A vacinação é a única maneira de prevenir o sarampo. Tem a palma da mão de uma criança com sarampo. A vacinação é a única maneira de prevenir contra o sarampo. O número de casos confirmados de sarampo no continente americano subiu 5.004 para 6.629 entre 21 de agosto e 21 de setembro, representando um número de 32%, indica o boletim epidemiológico emitido pela Organização Mundial da Saúde, OMS. 69,4% pacientes diagnosticados. Em seguida vem o Brasil, com 1.766, 26,6%, segundo o último boletim do Ministério da Saúde. A OMS aconselha que, em países onde há surtos, seja feita a ampliação da cobertura vacinal da população, além de medidas preventivas contra a transmissão nosocomial que ocorre quando a paciente adquire a doença durante o período em que esteve em unidade de saúde. Para evitar a contaminação, a organização pede que os gestores isolem as pessoas com sarampo em salas específicas. Brasil. Dados divulgados na terça-feira pelo Ministério da Saúde apontam que até o dia 24 de setembro foram confirmados 1.766 ocorrências de sarampo. 7.962 permanecem em investigação. Atualmente, o país enfrenta 2 surtos da doença, no Amazonas, 1.367 e em Roraima, 325. Casos isolados foram investigados e registrados nos estados de São Paulo, 3, Rio de Janeiro, 18, Rio Grande do Sul, 29, Rondônia, 2, Pernambuco, 4, Pará, 14 e Sergipe, 4. O relatório ainda confirma 10 mortes pela doença, 4 em Roraima, 3 de estrangeiros e 1 de brasileiro, 4 no Amazonas, todos os brasileiros sendo 2 moradores de Manaus e 2 de Atuazes, e 2 óbitos do Pará, indígena venezuelano. Segundo o Ministério, a situação está sendo acompanhada e medidas de bloqueio de vacinação estão sendo tomadas em todos os estados e estão recebendo o apoio necessário. Baixa adesão da vacina. Nesta quinta-feira, Carla Domingues, coordenadora do Programa Nacional de Imunizações, ressaltou a necessidade de conscientizar a população sobre a importância da vacinação. Segundo Carla, o país enfrenta queda na adesão das vacinas. No ano passado, das 14 vacinas que integram o programa, apenas a BCG, aplicada em recém-nascidos para prevenir a tuberculose, atingiu meta de 95% de cobertura. Não podemos esmorecer e deixar de vacinar nossas crianças. Elas são as mais vulneráveis e no momento de circulação de um agente, elas são as mais afetadas. Se nós pararmos de vacinar, essas doenças vão recrudescer, completou. Ação contra fake news. Parte do motivo da baixa adesão às vacinas são as notícias falsas ou fake news.
divulgada nas redes sociais, como Facebook, Instagram e WhatsApp. Para combater esse problema, o Ministério da Saúde disponibiliza uma ferramenta que verifica notícias de saúde compartilhadas nessas redes, para indicar se são verdadeiras ou falsas. A ferramenta, um número de WhatsApp, está disponível para toda a população. Após apurar a verdade das informações, o Ministério retorna ao usuário dizendo se a notícia é um fake news ou não. Essa matéria está disponível na Veja Abril Saúde, nesse site. Casos de sarampo aumentam 32, acesso, novembro de 2018 está adaptado. Por dentro do texto, converse com os colegas e com o professor. Que fato é relatado nessa notícia? Nós falamos sobre fake news, sobre as notícias falsas, sobre o aumento do sarampo no Brasil, nos outros estados também, em todo, nas Américas. O que é o sarampo? Por que as vacinas são importantes? Porque elas ajudam a prevenir a doença. Na letra D, você se lembra da última vez em que recebeu uma vacina? Ela foi aplicada para prevenir qual doença? Compartilhe sua experiência com a turma. Se vocês quiserem, depois pode passar por áudio pelo WhatsApp da tia. A última vez que a tia recebeu vacina contra algum tipo de doença já foi há muitos anos. Mas a tia não teve sarampo, a tia teve catapora e rubéola. Mas sarampo a tia não teve, quem teve foi a mãe da tia. Releia o texto. Qual o título da notícia? O título é o enunciado, da notícia. E qual o subtítulo? Aí vocês perguntam, tia, o que é subtítulo? Subtítulo é o título que é utilizado logo abaixo do texto principal, Nós temos o título principal do texto e ele serve para completar o texto. Aí vocês vejam lá o que está completando o texto. O subtítulo, nós temos o título, que é o enunciado, e tem um subtítulo. O subtítulo vem logo após. Em que veículo de comunicação essa notícia foi publicada? Lá no finalzinho, eu acabei de ler. Logo no finalzinho do texto. Qual era o site, da onde foi a fonte tirada. Em que período os casos de sarampo cresceram no continente? Então, essa parte é uma interpretação de texto. Então, vocês vão ter que ler o texto novamente. Dentro do texto está escrito. Aí está assim. Quando a notícia foi publicada, leia atentamente no início do texto, que logo no início do texto está falando a data. 3. Observe a imagem que acompanha a notícia. A. Observe o que essa foto representa. A fotografia, ela está imprimindo, ela está mostrando a veracidade da notícia. Veracidade é a velocidade que a notícia vai nos informando. Quando nós olhamos para aquela foto, tem uma palma da mão com uma criança com o quê? Um sarampo. Letra B. Transcreva a legenda da imagem. Então, vocês vão transcrever o que está escrito na imagem. Transcrever e escrever o que está escrito na imagem. Aí vocês vão reler, releiam a legenda da foto, identifiquem a mensagem imperativa. O que é imperativa? Imperativa é um mandamento. O que ela está expressando naquela imagem, A legenda é um texto que acompanha a imagem e serve para complementar, explicar ou ainda reafirmar uma informação visual. 4. Releia o primeiro parágrafo da notícia e assinale as alternativas corretas. A. Quantos casos de sarampo foram confirmados no continente africano? Vocês vão lá no texto e vão vir responder a A, a B e a C. Vão lá no texto e vão achar esses números, estão escritos lá no texto. Vão reler o texto. 5. Releia o terceiro parágrafo da notícia, o que indicam os números, entre parênteses, que aparecem após os nomes dos estados brasileiros.
Números e dados são ferramentas bastante utilizadas nas notícias e ajudam a confirmar se as informações que estão sendo divulgadas são verdadeiras, porque assim elas podem ser averiguadas e comparadas. 6. Muitas pessoas deixam de se vacinar por causa das notícias falsas, que são as fake news, divulgadas nas redes sociais. O que você pensa sobre isso? Converse com seus colegas e com o professor. Vocês podem me responder por WhatsApp, no áudio. Não precisam se inscrever se não tiver espaço no livro. 7. Releia o 6º parágrafo da notícia. Não podemos esmorecer e deixar de vacinar nossas crianças. Elas são as mais vulneráveis e no momento de circulação de um agente, elas são as mais afetadas. Se nós pararmos de vacinar, essas doenças vão recrudescer, completou. Porque uma parte do texto foi colocada entre aspas. Pesquise no Google quando usamos aspas. A tia está deixando aqui um link. Vocês não precisam nem digitar tudo isso, esse HTTP, PS, vocês podem só colocar toda a matéria, uso de aspas. E vão lá e vocês pesquisem por que a gente usa aspas. Mas se vocês acharem outro site ou já souberem responder, podem responder também. A tia achou, anotou da matéria, um site bacana para vocês responderem o uso da aspas. B. Pesquisem em um dicionário o significado das palavras em destaque, que é esmorecer e recrudescer. Vocês podem também procurar no Google. C. Reescreva o 6º parágrafo, substituindo as palavras destacadas por outras com significado semelhante, ou seja, sinônimo. Obrigada, minha turma linda do 4º ano. Deus os abençoe, em nome de Jesus.